Olha, você que é amante da Escritura Sagrada, que gosta do descortinar, quero convidar você para me dar a sua atenção só por alguns minutos, que nós vamos conversar um pouco aqui no capítulo 7 de Juízes, onde tem uma história linda, maravilhosa, aonde 300 homens, sob liderança de Gideão, que é uma figura da igreja cheia do Espírito Santo, da igreja sob a direção do Senhor. E esse Gideão com 300 homens, eles conseguiram vencer um exército, pode ter certeza, minha gente, um exército de 135 mil homens armados, preparados e que já vinha há um tempão oprimindo aquele povo. Como é que foi isso? Deus preparou tudo, né? Primeiro que tinha muita gente, muitos soldados do lado de Israel que não estava preparado. É por isso que eu entendo, minha gente, que na igreja verdadeira, muitos são os chamados, mas poucos são os selecionados, escolhidos. Porque nós estamos falando aqui de pessoas que verdadeiramente estejam dispostos a seguir a orientação que vem do alto, que vem do Espírito Santo, para que a igreja possa então vencer os seus adversários. E a forma que Gideão venceu com esses 300 homens, que aliás é uma história muito contada, ela é assustadora para quem não conhece o poder de Deus. Veja só, para aqueles 300 soldados só existia o quê? Existia cântaros, uma tocha de fogo dentro dos cântaros, cada soldado com um cântaro, com uma tocha de fogo e uma trombeta. Então, de um lado ele estava carregando aquele cântaro que tinha lá dentro uma tocha. Por que será que essa tocha estava dentro do cântaro? Nós vamos ver. E do outro lado, na outra mão, aquela trombeta. E eles, né, os soldados, e eles foram durante a noite sempre recebendo a orientação de Deus que vinha através de Gideão. Determinado momento, quando foi dado o sinal, eles então quebraram aqueles cântaros todos de uma só vez, e aquela lâmpada que estava dentro do canto, toda aquela luz de uma vez só, foi aquele movimento. E aí ao mesmo tempo, simultaneamente, aqueles 300 homens divididos em 3 turnos, tocaram as suas trombetas e gritaram: pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Pode acreditar, minha gente, esse aqui foi o segredo. Todos aqueles adversários do povo de Deus se confundiram, eles tremeram de medo por causa da forma que Deus preparou. É uma forma que nunca ninguém tinha visto esta forma, e eles começaram a lutar entre si e perderam aquela batalha. O que significa isso? Minha gente, o cântaro de barro, a gente vai olhar em toda a Escritura Sagrada, mostra que o barro está muito relacionado ao povo de Deus. Lembra lá quando fala que foi desce lá no oleria e tal? Então, todas as vezes que a gente vê falar em cântaro de barro, está relacionado ao povo de Deus. Por que quebrou o cântaro? Porque representa, irmão, que para lutar para Deus, para lutar com Deus, para vencer com Deus, primeiro precisa quebrar o eu. O cântaro aqui representa o eu, precisa quebrar. E eu estou lembrando aqui de uma mulher, uma certa vez, que quebrou o cântaro, quebrou aquele vaso de perfume e derramou o perfume nos pés do Senhor, e alguém ficou criticando. Mas aquilo ali também tinha uma figura muito grande, porque, irmãos, todo o povo de Deus, todo mundo que se converte a Deus, a primeira coisa que Deus faz é mortificar o seu eu, a sua carne, sabe? Você passa a ter o domínio próprio, mas não o domínio seu, o domínio do Senhor. O Senhor passa a ser o Senhor da sua vida. Então, a quebra dos cântaros. E aí, quando quebra o eu, aparece o quê? A luz de Deus. A luz de Deus dentro do vaso aparece, que faz resplandecer, e o diabo tem medo de luz. O diabo tem medo de luz, já viu falar isso, né? Tem um lugar na Bíblia que fala assim: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então aqui aconteceu isso, o povo de Deus resistiu aqueles midianitas que durante 7 anos vinha oprimindo eles, tudo que eles produziam, aqueles midianitas roubava deles, e é isso, o diabo tem roubado de muita gente, e até de muita gente que se diz cristão, mas porque às vezes não compreende o segredo de vencer o inimigo. O segredo principal é isso, a mortificação do eu através, não nós mesmos, mas é só Deus que pode fazer isso. É chamado de morte e ressurreição, quando nós morremos para nós e nos ressuscitamos para Deus. O apóstolo Paulo diz assim: porque essa vida que eu vivo agora, não vivo mais eu. Olha só, não vivo mais eu, quer dizer que o eu
morreu, mas Cristo vive em mim. Isso é para o povo de Deus, isso é só para quem vence, só para quem é vencedor, sabe? E eu estou falando isso aqui porque até é bom para você escolher uma igreja que você vai congregar. Se você observar que pelo menos a grande maioria das pessoas são pessoas de coração quebrantado, são pessoas que realmente vivem em primeiro lugar para Deus e não para eles, aí então é um bom começo para você dizer assim, estou achando uma igreja legal, uma igreja que vai me ajudar a entender o segredo da Escritura Sagrada. E a outra parte, depois, uma vez quebrado o cântaro, que é o eu, uma vez que a luz resplandeceu, aleluia, então aconteceu agora o toque da trombeta, que representa o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder tão grande que o diabo não resiste quando ela é pregada na sua forma legal, na sua forma original, porque o próprio Senhor disse que se a gente só falar a palavra do Senhor, mas a gente não praticar, é comparado como um tolo lá no Evangelho de Mateus, né, que construiu a sua casa na areia. Mas aquele que ouve a palavra e pratica a palavra é comparado com o homem sábio, aleluia, que edificou a sua casa na rocha. Então, o toque daquelas trombetas naquela noite foi como o poder da palavra soberana do Senhor, que aliás está cumprindo agora. Tudo que está acontecendo hoje aqui no mundo inteiro, seja as guerras, seja tudo, está acontecendo porque é cumprimento da palavra de Deus. E por último, sabe o que aconteceu? O grito de uma vez só, isso fala de comunhão, fala de união. O grito, fala, o Senhor uma certa vez disse, se vocês não falarem, as pedras clamarão, desculpe, as pedras clamarão. Então, o povo de Deus gritando ali pela espada do Senhor. Pela espada do Senhor é pela palavra do Senhor, né? E por Gideão, Gideão representa a própria igreja do Senhor, o próprio Espírito Santo do Senhor. Então o que aconteceu? Aquela batalha foi ganha pelo poder de Deus e eles não ficaram envaidecidos porque não foi eles que conseguiram aquela vitória, porque as nossas vitórias, quem nos dá ela é o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.